curso. Os nossos leitos têm cerca de 65% de ocupação neste momento no estado do Rio Grande do Sul, os leitos de UTI. Então, nós temos uma posição mais confortável do que outros estados, mas ainda assim, evidentemente, merecendo toda a atenção no sentido de viabilizarmos o distanciamento adequado na população para que o contágio, evidentemente, não aconteça em massa na população. Todo o nosso esforço é, como todos sabem, dispersar o contágio no tempo para evitar uma sobredemanda da estrutura hospitalar, para além do que ela tem capacidade de atender. Temos tido sucesso até aqui e, por isso, agora estamos nos preparando para migrarmos para um plano de distanciamento controlado. Tenho dito, não é reabertura, não é flexibilização, é um distanciamento mais racional, mais equilibrado, buscando equilíbrio entre a atividade econômica e a proteção à vida, porque nós vamos ter que conviver com o distanciamento ainda por longo período. Essa é a nossa convicção, até que se tenha vacina para que as pessoas possam desenvolver sistema imunológico ou imunidade ao novo coronavírus. Vai levar tempo, isso vai acontecer só talvez no ano que vem, se houver vacina, e temos a expectativa de que tenha, mas vai levar tempo, então nós vamos ter que conviver por longos meses ainda aí com algum nível de restrição de atividades, e por isso desenvolvemos um sistema que acho que é um bom modelo para o Brasil, na medida em que nós analisamos região a região, em 20 regiões do estado, a sua estrutura hospitalar e a velocidade com que se dissemina o vírus naquela região, para definirmos as bandeiras que elas têm, e a partir também dos estudos científicos que analisam o risco de contágio em cada uma das atividades econômicas, e o seu impacto também dessa atividade econômica para o Estado, nós definimos então quais os níveis de protocolos a serem obedecidos por cada atividade em cada bandeira, e assim a gente estabelece então para cada região qual é o tipo de protocolo que cada atividade vai ter que seguir de acordo com o ritmo que ela tem de disseminação do coronavírus. Muito bem, governador Eduardo Leite, boa tarde, um prazer ter você aqui conosco no Pra Cima Deles. Prazer, Paulo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho de política. Essa semana em Brasília foi mais uma daquelas semanas agitadas, né? Eu queria saber a sua opinião como governador, Eduardo, a respeito do impedimento feito pelo Supremo Tribunal Federal sobre a nomeação do possível, né? Agora não posso nem dizer se é ex-diretor da Polícia Federal, o Ramagem, né? Eu não queria discutir a questão do nome, né? Eu acho que as pessoas podem aprovar, discordar o nome, acho isso legítimo da democracia. Eu queria a sua avaliação sobre o fato, né? O impedimento, o avanço do judiciário sobre as nomeações do executivo, né? Visto que algumas pessoas comemoram, outras pessoas não comemoram esse fato, mas eu quero atentar a todos que, da mesma maneira como pode ter sido uma nomeação ruim, ter sido impedida, né? Uma nomeação ruim, nós podemos ter no futuro nomeações boas sendo impedidas, né, governador? Qual que é a sua avaliação em relação a esse avanço do judiciário? É o que é chamado será a judicialização da política ou será a politização do judiciário, né? Essa é a questão. Sem dúvida nenhuma, o mérito administrativo está cada vez mais judicializado, e esse é um dos fatores que me causam temor, sem dúvida nenhuma, na atividade, na vida pública, nos dias atuais. Para qualquer ação de decisão de mérito administrativo, há um terceiro turno, a gente diz, né? O primeiro turno se dá na eleição, o segundo turno, e o terceiro turno, as pessoas insatisfeitas com resultados eleitorais acabam recorrendo ao Ministério Público, e ações que são promovidas junto ao Judiciário atacam a própria decisão administrativa. Claro, nós temos aqui um componente de elementos aí que fortemente sugerem uma tentativa de alguma interferência política na condução da polícia, mas até aqui ainda merecedor de maior análise o quanto que essas provas realmente possam comprovar, governador, mas pelo menos os elementos até aqui trazidos possam comprovar. Então, governador, o senhor não acha que há uma avaliação não de fatos nesse caso, e sim de possíveis intenções?
Sim, por isso que há uma liminar que faz o impedimento, né? Eu faço a minha manifestação aqui, Paulo, com todo o cuidado, que eu digo que assim como um juiz não pode se pronunciar, um governador de estado também, eu confesso que dentro da estrutura federativa deve guardar algum cuidado nas análises em função da proteção aos interesses do seu povo para quem governa. Eu tenho as minhas opiniões em relação ao assunto, mas eu, como governador do estado, observo isso com a preocupação, a mesma que tu já sugeriste na forma como fizeste a pergunta. Não se pode judicializar o mérito, né, interferir no mérito das decisões. E acho que a tua preocupação é pertinente. Se esta nomeação pode ser impedida, poderão outras boas nomeações serem impedidas também, se houver alguma impressão diferente. Tenho essa mesma preocupação, mas de fato foi trazido pelo ex-ministro da Justiça, ministro Sérgio Moro, elementos que sugerem tentativa de interferência. A questão é, as provas que ele traz dessa tentativa de interferência são suficientes para que houvesse essa interferência judicial? Me parece que até aqui o que foi apresentado ainda é muito superficial, ainda precisará de maior demonstração, e espero que sejam trazidos os elementos que ele diz ter para que isso se resolva. Como eu disse, o que eu posso falar é, a minha preocupação é o judiciário se arvorar a interferir em decisões administrativas de quem foi eleito para tomar essas decisões, sem dúvida nenhuma, é um fato de absurda excepcionalidade que não se pode transformar numa normalidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro senhor em relação, quero voltar um pouco no tema da quarentena. O presidente Jair Bolsonaro hoje ele participou ali de alguma forma de uma live feita pela deputada federal Bia Kicis e ele deu a seguinte declaração, ele disse, olha, eu gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide isso não sou eu, são os governadores e os prefeitos. Eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, esse programa ele tem essa característica um pouco também, que a gente coloca as opiniões e vira um debate, uma resenha semanal, para além, evidentemente, das entrevistas, estamos entrevistando o senhor. Eu, particularmente, não concordo com a quarentena da forma como ela está sendo desempenhada em algumas regiões do Brasil, em algumas cidades, em alguns estados especificamente. Eu queria saber a avaliação do senhor, se o senhor concorda ou não que essa quarentena, esse isolamento social deveria ser dimensionado conforme as características das cidades. Falo aqui de população, de atividade econômica, falo sobre as características do estado, regiões mais frias, regiões mais quentes, regiões mais pobres. Qual é a avaliação do senhor em relação a isso? Eu concordo com a tua impressão, Silvio. Tanto é que é isso que nós estamos formatando aqui no Rio Grande do Sul, que é um bom modelo, que a gente chama de distanciamento controlado. A questão objetiva é, no primeiro momento, quando o coronavírus chegou ao Brasil, começamos a ter os primeiros casos. O primeiro caso aqui no Rio Grande do Sul foi em 10 de março. Nós tínhamos poucas informações ainda, né? Nós tínhamos poucos dados. O que nós usávamos ali era o que nós observávamos que estava acontecendo no resto do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, que já começava a acontecer, e se impunha ali como responsabilidade, por estarmos lidando com algo desconhecido, a prudência e a responsabilidade pela observação do que estava acontecendo lá fora, era, para e vamos entender o que está acontecendo, vamos ganhar um tempo para estruturarmos o nosso sistema de saúde, fazer aquisição de materiais, equipamentos, os respiradores, os leitos, preparar equipes, tudo isso. Então, naquele momento, não havia outra alternativa. Mas de lá para cá, nós fomos observando o comportamento no território brasileiro e num país continental como o nosso, em cada estado, o comportamento que o vírus foi tendo. Aqui no Rio Grande do Sul, o que nós observamos nas regiões nos permitiu construir esse modelo. Serão 20 regiões do estado e cada uma dessas regiões observando a sua estrutura hospitalar, né, como é que está, nós montamos um sistema de levantamento das internações hospitalares, com informações lançadas pelos 300 hospitais que o estado tem contratualizados, para nós termos a informação em tempo real
sobre quantas internações por coronavírus, por outras síndromes respiratórias, a ocupação dos leitos de UTI, o uso dos respiradores em cada um dos hospitais, e montamos um dashboard, um painel de controle que nos faz ter o dedo no pulso, eu digo, né? Com essas informações a gente tem um dedo no pulso monitorando permanentemente qual é a condição da nossa estrutura hospitalar para atender as vítimas, aí, os pacientes de coronavírus. E para cada região, observando o número de casos a partir dos exames, uma política de testes que nós fizemos aqui também, com base em metodologia científica reconhecida, e que a aplicação de forma amostral, pelos métodos científicos na população, dos testes rápidos, para indicar a prevalência na população do novo coronavírus e nos permitir enxergar não apenas as pessoas que estão sintomáticas e buscam fazer exames, mas na população em geral, independentemente de terem sintomas ou não, estamos aplicando os testes e assim extrapolando esses números, como numa pesquisa de opinião, observando na faixa da população, faixa etária, faixa de renda, pelas regiões, a gente consegue estimar a prevalência na população e a gente vai juntando todas essas informações e identifica então quais regiões estão com maior disseminação, quais que têm menos disseminação, e cada uma delas recebe uma bandeira. Algumas estão em bandeira amarela, outras em bandeira laranja, outras em bandeira vermelha. Nessas de bandeira vermelha, nessas regiões, onde estamos sendo mais restritivos em relação à possibilidade de funcionamento de determinadas atividades. Nas regiões amarelas, fica aberta a possibilidade de desenvolverem atividades que estão vedadas naquelas outras, governador, mas seguindo protocolos. Desculpe então, interrompê-lo, mas... Essa gradação aí que a gente está fazendo. Desculpe interrompê-lo, governador, mas quando o senhor falou em bandeira amarela, bandeira laranja, bandeira vermelha, é importante a gente dizer até para a nossa audiência, muita gente do seu estado está nos assistindo neste momento, quais são essas regiões, quais são essas cidades, onde é que elas estão no estado? No estado do Rio Grande do Sul, hoje nós temos 2 regiões que têm bandeira vermelha, a mais restritiva, que é a região no norte do estado, nos arredores de Passo Fundo, da cidade de Passo Fundo, que viu a ocorrência de surtos em frigoríficos. Nas 2 regiões nós temos esse fator comum. A partir de unidades frigoríficas surgiram casos que é um tipo de atividade que acaba tendo muita proximidade, risco de contágio maior, até pelo ambiente, pelo clima, a umidade dentro do ambiente em que trabalham as pessoas, acabam estando mais suscetíveis aí ao contágio, e aconteceu isso em Passo Fundo, a partir de um número de pessoas e funcionários que foram contaminados, e as suas famílias, em alguns episódios levaram para outras instalações, até de lar de idosos, por exemplo. Então nós tivemos situações ali bastante críticas, e isso gerou ocupação maior das UTIs nessa região, e por isso esta é uma das regiões que está com a bandeira vermelha. A outra é a região de Lajeado, na região dos vales, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que situação absolutamente semelhante. Com frigoríficos também tivemos esta situação de um surto e acabamos tendo que estabelecer restrições mais severas. Outras regiões, como a própria região metropolitana de Porto Alegre, estão na bandeira laranja. O que nós estabelecemos para a bandeira laranja até o presente momento? Fica vedada a atividade comercial, mas os prefeitos, mediante a atendimento a protocolos da nossa vigilância sanitária e justificativa da sua situação local, da sua peculiaridade, podem levantar esta restrição e permitir o funcionamento do comércio com atendimento aos protocolos, né, se assim deliberarem. E até o final da próxima semana nós vamos ter definidos novos protocolos para cada uma das bandeiras que estamos pactuando com os setores econômicos no estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Governador, se eu me lembro, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas o senhor foi o primeiro governador que cortou na carne aí o salário, né? Se eu não me engano, acho que o senhor reduziu 30% do seu próprio salário, né? Primeiro, não sei se foi o primeiro, mas acho que é possível que sim. Primeiro, parabenizar o senhor. Eu queria entender como é que foi esse processo aí no Rio Grande do Sul, qual que tem sido a contribuição do funcionalismo público, da área pública nessa crise, os seus secretários, vereadores, deputados, enfim, queria que o senhor pudesse contar um pouco sobre isso. Paulo, oportuna pergunta, porque nós estamos nesse momento aí de decisão sobre socorro do governo federal aos estados,
e uma das coisas que é falada nesse momento que se demanda à União que faça aporte de recursos aos estados é de que os estados precisam fazer a lição de casa, precisam cuidar das suas contas. O Rio Grande do Sul é um bom exemplo de um estado que faz a lição de casa em termos de ajuste fiscal, de equilíbrio das contas. O nosso governo tem sido o mais, fico absolutamente tranquilo de falar isso, o mais, das mais profundas reformas entre todas as unidades da federação. No ano passado nós aprovamos, no primeiro semestre do ano já, a privatização da empresa de energia elétrica do estado, tanto da distribuidora quanto da geradora e transmissora de energia elétrica no estado, que é uma empresa pública. A empresa de distribuição de gás do estado vai ser privatizada, uma empresa de mineração que o estado tem será privatizada. Nós aprovamos depois um orçamento para este ano que prevê o não reajuste para os outros poderes, reajuste zero para os outros poderes, como o Legislativo e o próprio Judiciário, os órgãos autônomos, que deveriam receber nesse ano o mesmo valor que receberam no ano passado, de duodécimos. Infelizmente, uma ação promovida pelo Ministério Público em nível local e acatada numa liminar no Tribunal de Justiça, que na minha visão não deveria ter se manifestado porque era diretamente interessado, deveria ter deixado ao Supremo Tribunal Federal essa decisão. Eles, por liminar, se concederam os reajustes no repasse dos duodécimos. Eu entrei no ano passado como governador, contra o reajuste autoconcedido pelo Judiciário local, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, de 16% nos seus salários, seguindo o reajuste que foi concedido aos ministros do Supremo. Automaticamente se concederam os reajustes, nós entramos judicialmente, infelizmente não prosperou, também por situação semelhante à do duodécimo, mas tomamos sempre a providência de questionar e de buscar limitar esses gastos públicos. E este ano fizemos a mais profunda reforma da Previdência entre os estados e também uma reforma administrativa que o governo federal até o presente momento não encaminhou para o Congresso Nacional e que aqui nós fizemos cortando anuênios, triênios, quinquênios, todas as vantagens temporais, incorporações, aumentando contribuições previdenciárias e reduzindo faixas de isenção sobre as quais não incidiam contribuições previdenciárias. Então, reformas profundas no Rio Grande do Sul. Mas, ainda assim, nós enfrentamos agora essa pandemia que vai fazer reduzir a nossa expectativa em torno de 30% nesses próximos meses a nossa receita. E aí, diante dessa situação, é que eu tomei a decisão de abrir mão de 30% do meu salário. Encaminhei essa decisão à Secretaria da Fazenda e recomendei aos secretários que pudessem fazer o mesmo. Os nossos secretários fizeram, tomaram a providência também de fazer a redução salarial de 30% e muitos cargos de confiança, outros também estão tomando essa providência por vontade própria. Prefeitos no interior também começaram a anunciar essa mesma providência, porque eu costumo dizer, eu fui contratado pela população como gestor do Estado no momento que fui eleito. Fui contratado e sou remunerado por isso. Eu não tenho outra renda, não tenho patrimônio que me proporcione as condições de me sustentar, a não ser o salário que eu recebo pelo emprego que eu tenho contratado pelo patrão, que é o povo gaúcho, no caso aqui. E, portanto, sou remunerado por isso. Mas se a empresa, se a companhia, se o Estado, nesse caso, vai ver o seu faturamento cair em 30%, não é correto que eu mantenha a minha remuneração integralizada. Agora, governador, te fazer então uma pergunta, como o senhor disse, o senhor é um gestor do Estado, né? O senhor é um gestor público. E uma pergunta que a nossa audiência, eu estou acompanhando aqui, tem feito, e não é a primeira vez que a nossa audiência faz essa pergunta e traz essa preocupação, inclusive em outros programas, são com as aulas, com a rede pública de ensino. Perfeito. Aparentemente, no seu caso, no Rio Grande do Sul, as aulas devem retornar em junho. E assim, a gente espera que ocorra em outros estados também da federação. Até que ponto o ensino, até que ponto esse ano pode ser considerado, esse semestre, praticamente perdido para muita gente? Tem muita gente preocupada com os seus filhos que estão na rede de ensino estadual. Não deverá ser um ano letivo perdido, não é essa a nossa expectativa. Nós esperamos ter o retorno em junho. Nós anunciamos isso essa semana, que não voltariam às aulas agora em maio.
na rede pública e não voltarão, e só poderão voltar em junho, porque nós precisaremos estabelecer os protocolos, ouvindo todas as entidades ligadas neste setor, inclusive nacionalmente há uma discussão sobre os protocolos necessários para estabelecerem o retorno às aulas. E na rede pública isso pode envolver uma necessidade de contratação, de reforço de equipe para a higienização das escolas, por exemplo, porque essa higienização terá que ser mais constante e as equipes de limpeza das escolas não foram estruturadas pensando uma higienização constante, e as contratações eventualmente levam algum tempo. Então é o tempo para se estruturarem esse retorno às aulas. Agora, na rede privada, de acordo com esse novo protocolo que estamos fazendo do distanciamento controlado nas regiões, é possível que a gente estabeleça um retorno anterior, antecipado. Isso nós vamos definir ao longo da próxima semana, mas não há expectativa de perda de ano letivo e estamos tomando providências para que isso não aconteça, inclusive buscando as tecnologias necessárias para que tenhamos ensino à distância, se necessário, em algum momento. Governador, nós temos mais alguns minutos aqui de entrevista com o senhor. Eu queria finalizar com uma pergunta sobre os respiradores, né? Na internet tem circulado muito vários valores unitários em relação à aquisição e compra por parte dos governos estaduais desses respiradores, né? Tem valor unitário de R$250 mil praticados pelo mesmo aparelho e também R$50 mil praticados. O Ministério da Saúde comprando por menos de R$30 mil o valor unitário. Enfim, eu queria entender do senhor como é que está isso no seu estado, né, no Rio Grande do Sul, e o que a gente precisa enxergar, né? Qual é o problema todo dessa história? Eu fico um pouco preocupado de ver estados gastando mais de R$1 bilhão sem nenhum tipo de processo licitatório, mesmo nós estando, né, Silvio, nessa questão da pandemia. Então eu queria ouvir um pouco do senhor. Queria fazer um adendo aqui na tua pergunta, me desculpa, Paulo, governador, só fazendo um adendo aqui na pergunta do Paulo, há casos de estados que estão comprando respiradores sem licitação. Essa talvez seja aqui a minha preocupação e a sua preocupação, né, Paulo? Queria saber qual é a situação no Rio Grande do Sul e o que o senhor pensa disso. Sem dúvida nenhuma, merece toda a atenção e observação dos órgãos de controle. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não, em todas as compras que estamos fazendo nesse período de calamidade e que podem ser feitas por dispensa, nós tomamos a providência de fazer dispensa de licitação com disputa, ou seja, nós não deixamos de publicar edital, anunciar que vamos fazer uma compra e fazer a disputa de uma forma simplificada, mas fazer ainda assim a disputa ainda que com prazos muito curtos. Só para dar um exemplo, na questão dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, nós fizemos uma compra em que se previa, pelo levantamento de preços feito pela nossa equipe, se calculava que se gastaria 30 milhões de reais para 9 milhões de itens, entre máscaras, aventais, luvas e óculos para os profissionais da área da saúde. Então, de 30 milhões de reais, fazendo a dispensa com disputa, né, anunciando que faríamos essa compra, nós conseguimos reduzir em 43% o custo. Conseguimos adquirir por 16 milhões de reais esses equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde no estado. Respiradores, nós fizemos o mesmo processo, uma dispensa com disputa, só que na disputa o que se apresentou foi pessoas ou empresas oferecendo por cerca de 200 mil reais também, ou 250 mil reais, e nós não autorizamos a compra nesses valores. Então nós não fizemos compra de respiradores no presente momento no estado, não temos premência neste momento de compra de respiradores, nós não prevemos ter necessidade de pico de necessidade dos nossos leitos de UTI antes do mês de junho. Estamos procurando alternativas que estejam dentro dos valores adequados, até porque essas ofertas eram por 200 e tantos mil reais e ainda levariam 4 meses, não tinha garantia de entrega. Mas eu entendo que existam estados que estejam enfrentando dificuldades para fazer aquisição. É um material, um equipamento que está sendo disputado mundialmente. Nós estamos trabalhando com empresas locais que estão buscando viabilizar a habilitação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a fabricação de respiradores
daqueles mais simples, mas que salvarão vidas e dentro das condições corretas de contrato. Nós não vamos fazer compras por dispensa de licitação sem fazer a devida disputa e nos correndo o risco de pagar o que não vale e ainda mais de uma suspeita em relação à forma como sejam feitas essas aquisições. Muito bem. Governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, do PSTB, quero agradecer aqui mais uma vez a gentileza de conversar conosco nesse 1º de maio. Muito obrigado a todos vocês e que seja um 1º de maio aí de reflexão sobre exatamente a conciliação entre isso que a gente vive de proteção à vida e também a necessidade de nós deixarmos as pessoas trabalharem e terem o seu sustento, mas com proteção, evidentemente, com responsabilidade. Governador Eduardo, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado, viu? Paulo. Até a próxima. Valeu.